O livro de Apocalipse é o livro mais desafiador de toda a Escritura Sagrada. Ao longo dos séculos, muitas teorias e especulações sem sentido foram criadas em torno desse livro profético. Provavelmente você já ouviu falar de alguma maluquice escatológica criada pelos aventureiros da conspiração. No entanto, é importante diferenciar as interpretações sérias e fundamentadas nas Escrituras das maluquices que surgem de interpretações forçadas ou baseadas em conjecturas sem fundamento. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas fundamentais para você estudar o livro de Apocalipse com segurança e discernimento. A primeira dica é: busque contextualizar-se com o livro. Vamos voltar um pouquinho no tempo para o período anterior ao ano 70 d.C. Foi nessa época, pessoal, que o livro de Apocalipse foi escrito. Nesse período, a comunidade cristã passava por momentos difíceis, com muitas perseguições e opressão por parte do Império Romano. Quando conhecemos as dificuldades e as lutas enfrentadas pelos cristãos daquela época, podemos então ter uma visão mais profunda da mensagem profética desse livro. Outro ponto importante para ser analisado é em relação à autoria do livro. O apóstolo João é geralmente considerado como o autor do livro de Apocalipse. Por isso, é de grande valia estudar mais a respeito dele, da sua história, dos outros escritos que ele produziu e como que ele se relacionava com a comunidade cristã primitiva. Isso vai te ajudar a entender melhor o contexto e a perspectiva do autor. Além da autoria do livro, estude também sobre o gênero do livro. O Apocalipse faz parte de um estilo literário chamado gênero apocalíptico, que era muito comum na literatura judaica e cristã daquela época. Esse gênero tem características bem peculiares, como visões simbólicas, imagens intensas e uma linguagem apocalíptica. É importante se familiarizar com tudo isso para decifrar a linguagem e os símbolos que são usados no livro. Além disso, para entender melhor as referências e o simbolismo do Apocalipse, é interessante estudar a cultura e a política do Império Romano, ou seja, o ambiente em que o livro foi escrito. Conhecer a estrutura de poder, os eventos históricos e as crenças religiosas predominantes naquela época vai te ajudar a interpretar o livro de forma mais precisa e profunda. A segunda dica é: estude o simbolismo do livro. Dentro do livro de Apocalipse existe uma quantidade enorme de símbolos e imagens. Por isso, pessoal, é fundamental se dedicar no estudo dessas coisas para entender o significado desses símbolos. Para isso, você pode seguir algumas dicas práticas que vão te auxiliar nessa jornada. Primeiro, faça uma lista dos principais símbolos que aparecem no livro. Escreva cada um deles e, se possível, anote os versículos em que eles são mencionados. Isso vai te ajudar a visualizar e organizar os símbolos de maneira mais clara. Segundo, busque referências bíblicas. Ao se deparar com um símbolo específico no Apocalipse, procure as passagens paralelas em outras partes da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que é o principal imaginário utilizado pelo autor. Muitas vezes, a própria Bíblia oferece chaves de interpretação que podem clarear o significado dos símbolos. Lembre-se que a Bíblia é a melhor intérprete dela mesma. Terceiro, consulte comentários bíblicos e materiais de apoio que sejam confiáveis. Esses materiais geralmente oferecem insights preciosos sobre os símbolos do Apocalipse. Utilizando essas ferramentas, você pode obter novas perspectivas, além de aprofundar a sua compreensão do simbolismo bíblico. E quarto, esteja aberto para estudar diferentes perspectivas. O entendimento dos símbolos do Apocalipse pode variar de uma escola escatológica para outra. Muitas vezes, pessoal, a primeira opção que vem à mente das pessoas é o futurismo, que ensina que quase tudo em Apocalipse ainda vai se cumprir. No entanto, eu encorajo você a expandir o seu entendimento e considerar outra perspectiva, como o preterismo parcial. O preterismo parcial ensina que a maioria das profecias de Apocalipse já se cumpriu no contexto histórico do século I. Estudar o preterismo parcial pode trazer uma perspectiva mais profunda do livro e fornecer insights valiosos sobre a sua mensagem
mensagem e aplicação. E a terceira e última dica é: aplique o livro em sua vida cristã. A Bíblia não deve ser apenas estudada, mas também aplicada no dia a dia da nossa vida. O livro de Apocalipse, em particular, é muito mais que uma obra profética que se cumpriu em sua maior parte no passado. Esse livro continua sendo relevante para os dias atuais. Para fazer aplicações práticas, considere os seguintes pontos. Primeiro, faça perguntas reflexivas ao texto. Durante o estudo, pergunte para você mesmo: como que eu posso aplicar essas verdades em minha vida diária? De que forma eu posso ser mais fiel em meio às adversidades? O que o livro de Apocalipse me ensina a respeito da soberania de Deus na história? Essas perguntas vão te ajudar a estabelecer uma conexão direta entre a mensagem do livro e a sua vida cristã. Segundo, depois de fazer e responder essas perguntas, aplique os princípios em sua vida. Por exemplo, seja perseverante diante de uma adversidade que surgir, permaneça fiel a Deus quando você enfrentar um desafio na vida, confie na soberania de Deus em meio às adversidades e assim por diante. Dessa forma, você vai transformar o conhecimento teórico numa experiência pessoal com Deus. E assim, você vai se tornar um exemplo vivo da mensagem do livro. Portanto, pessoal, essas são as 3 dicas para você estudar o livro de Apocalipse com segurança e seriedade: contextualização, compreensão do simbolismo e aplicação prática. Ao seguir esse passo a passo, você vai obter uma compreensão mais profunda do livro e estará preparado para enfrentar os desafios da vida cristã.